Fala galera, Boni e Dani aqui. Assisti Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. É muito bom, muitas coisas foram jogadas nos dois trailers, e algumas coisas a gente acabou descobrindo durante ali o filme. Então, hoje chega a crítica, a análise do filme. Chega de enrolação, roda a vinheta. A gente sabe que o filme é extraído das literaturas de Alvin Schwartz, lá de 1981. Para quem já leu o livro, sabe que é um tema muito forte, é um terror realmente muito brutal, 100% ali. E é lógico que durante o filme sofreu ali certas adaptações, mas não fugiu muito das origens da história, que é bacana, que você preserva também a história. Então, antes da gente começar a falar de tudo, fica aí a observação que foi extraído das literaturas de Alvin Schwartz. Tudo começa quando um grupo de adolescentes acabam explorando uma mansão mal assombrada e abandonada, e ali, mexendo certos artifícios e objetos, acaba encontrando um livro que contém todas as histórias que aconteceram dentro da mansão, que ao mexer provocam certas situações de horrores, né? Ao mexer no livro, alguns monstros ali, criaturas, acabam criando vida e indo atrás daqueles que acabaram entrando na mansão. O filme é dirigido pelo André Overdahl, já disse, até em críticas lá no trailers, ele tem a Autópsia, que para mim é um dos melhores filmes que eu já vi dele, e nesse ele tenta colocar todos os elementos possíveis para que saia um grande filme de terror. E claro, também não podemos esquecer do Guilherme Del Toro, que está na produção, e é mais um motivo para que esse filme, sim, ele deu muito certo. Bom, apesar da história ter sido jogada lá nos dois primeiros trailers, ela é bem desenvolvida, tanto em cenas, elemento visual, personagens, e como eu disse, como a história é extraída lá das literaturas de Alvin Schwartz, tudo correu muito bem. Tudo acontece ali rápido, sem demoras. O primeiro ato é aquele ato que ele não leva muito tempo para que você entenda e que começam a acontecer um certo suspense e algumas coisas que começam a ser jogadas pouco a pouco para que os personagens começam a perceber que fizeram uma tremenda besteira ao entrar na mansão e pegar o livro. É um primeiro ato que não é muito rápido, mas também não tem aquela lentidão, não começa a fazer rodeios, então ele corre muito bem. Após esse livro ter sido mexido ali e provocando certas situações onde certas criaturas começam a sair, ir atrás daqueles que estavam dentro da mansão e acabaram pegando certas coisas, é muito bom. Elas começam a vir em etapas, não é aquela coisa, sabe, jogada ali, tá tudo certo, não. Cada momento, cada criatura tem uma cena diferente, um suspense com um terror e numa crescente. A gente não vê certas criaturas ali só aparecendo e matando. Sempre há um momento antes, decorrente ali, provocando a situação com o personagem que acabou entrando na mansão, dando uma cena muito bem desenvolvida de terror, onde há um suspense, um terror leve e depois vai chegando na brutalidade até a morte do personagem. Esse ato acontece com todos os personagens. Eu não vou dar spoiler de quem são que morre, quem é que sobrevive, mas é uma coisa que acontece com muita frequência. Assim que um personagem já é atacado por uma criatura, não demora muito, rola certas conversas que são rápidas, que são necessárias, os diálogos, aquela coisa de você correr e sobreviver, e ao mesmo tempo vai rolando ali o desenvolvimento das histórias do livro, onde alguns personagens começam a entender o que fizeram e assim após vem as mais cenas de terror com brutalidades e mortes. Já o terceiro ato, eu diria que ele é um pouco previsível, porque no meio ali da história você já começa a perceber o que vai rolar lá no final, eu diria 70%, 80%. Há algumas coisas que vieram como surpresa, mas a grande coisa que eles acabaram implantando são as cenas.
do jeito que elas acontecem, sempre tendo uma conexão ali com a história do livro, e a gente vê que, assim, há muitas mortes. O final é um final, como eu disse, é previsível, o terceiro ato, né? Muitas coisas começam a acontecer, há algumas pausas um pouquinho desnecessárias, acho que faltou um pouquinho mais de criatividade no terror no final e muito suspense, que era desnecessário, mas sim, acontecem, vão desenrolando lá no final, é previsível, porém é justo, é um final que ele não joga uma grande surpresa que acaba estragando tudo, como aconteceu em outros filmes frequentes. Ele é mostrado numa coisa bem crescente e, claro, se você lê o livro, praticamente você sabe o que vai acontecer lá no final. Bom, agora a minha opinião. Vamos começar então pelo roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito. Ele cometeu algumas falhas lá no final, algumas falhas que não prejudicaram toda a história, todo o filme, mas eles poderiam ter evitado. Há sim um terror bem extraído da literatura, onde o roteiro acompanha. Algumas adaptações eles fizeram, que é no final, ali quase no final, que eu acabei não gostando. Mas depois disso ganhou uma sobrevida e o filme continua ali bem apegado no terror. É como eu sempre digo, nem tudo é extraído lá das literaturas. Algumas coisas eles trazem certas adaptações, algumas vezes dão certo, outras não. Eu não diria que deu errado, mas houve ali umas certas derrapadas, mas não foi tão grave assim. E o roteiro também não judiou muito dos personagens. Há alguns que eles poderiam ter feito coisas maravilhosas, né? E outros, eles fizeram muito bem, trataram muito bem. Então o roteiro prejudicou, eu diria, muito pouco. Pelo menos o roteiro não fez certas surpresas absurdas como em outros filmes. Então ele se saiu sim bem. Não foi espetacular, mas se saiu muito bem sim. Eu diria do regular ao bom. Já o elenco, a Zoe Margaret, que é o grande destaque dos personagens, ela poderia ter sido mais extraída na história. Há algumas coisas que ela dá a entender que ela é a pessoa que está entendendo tudo ali, o significado do livro, mas depois a gente percebe que ela vira uma personagem que não tem tanto destaque, né? Ela não tem tanto sentido como apresenta no trailer. Já o Michael Garza e o Gabriel Rush estão muito bem. Eles não prejudicaram, fizeram o que tinham que fazer, que era correr, lutar e sobreviver. Então, as interpretações deles, os diálogos, inclusive as cenas, são ótimas. Já o Austin Abrams e a Natalia Gunn estão ótimos, eles não prejudicaram, fizeram o que tinham que fazer e principalmente algumas cenas são ótimas, não só entre eles, mas na hora que o terror pega entre eles, então perfeito, não houve falhas, não houve furos neles também. Já o elemento visual, ele é perfeito, ele não traz também furos, ele é bem acoplado, é concretizado, há um terror bem estabelecido, um suspense que ele sempre é apresentado antes do terror, não dura muito tempo, assim já acontece as cenas de terror e elas são realmente muito brutais. E a trilha sonora é perfeita, ela é bem acoplada, ela acompanha as cenas, trazendo um terror a mais, um suspense a mais, onde acaba puxando você dentro da história. Histórias Assustadoras para Contar no Escuro é um filme onde traz um terror muito bem concretizado, onde o elemento visual é bem destacado, criaturas, etc. Onde é bem acompanhado um suspense iniciante ali. A história é muito bem extraída lá das literaturas. Algumas adaptações que trouxeram eu gostei, outras não, mas não desagradou totalmente. Vale muito da interpretação de cada um. Ele ganha uma sobrevida. E eu não poderia dar outra nota como 8.2. É um filme que poderia ser melhor, mas ele não foi um estrago. Ele foi bom, ele foi do regular ao bom. Então fica aí a nota. É assistível e vale o seu ingresso. Pra gente finalizar e encerrar de vez, uma coisa que eu destaco nesse filme é sempre o elemento visual, né? Eu acho que quando a gente traz um filme de terror, trazendo uma história convincente, é o elemento visual, é as cenas que acontecem no decorrer, que eu acho que é isso que vale, né?
Esse filme não trouxe, eu repito, não trouxe adaptações que desagradaram, mas algumas foram desnecessárias. O filme é bom e a gente encerra por aqui. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.